Boa tarde. todos. Sônia, né? Tá falando que eu não estou conseguindo ver. Oi, sou eu. Vamos lá. Boa tarde a todos. Eu vou ler uma página do livro do César Braga Said, Crescendo com Você. A página tem um título que é Educa-se. Melhore o lugar onde você vive, melhorando-se interiormente. A mudança do mundo inicia-se em nós por meio da verticalização de nossos sentimentos e pensamentos. As leis podem ser alteradas, os estatutos revogados, as regras aperfeiçoadas, mas é fundamental que a criatura humana seja levada a conhecer e a respeitar o código que rege sua vida. Sem esse preparo que a educação propicia, a sociedade dificilmente se transformará melhor. Encontramos defensores dos sistemas políticos e econômicos, das religiões minoritárias ou majoritárias, idealistas que vislumbram novas formas de organização social, escritores que descrevem com detalhe um mundo mais justo, profetas que anunciam os novos tempos. Todas essas antecipações só se concretizarão se a educação moral for a principal ferramenta desse processo. Sem ela, o oportunismo e o egoísmo prevalecerão, mantendo a indiferença de uma classe para outra, de um irmão pelo outro. Ofereça o pão, mas mostre como se planta o trigo. Estenda a mão, mas prepare para a independência. Ensine, mas estimule os aprendizes a efetuarem a própria aprendizagem. Ame mais, não encarcere. Toda educação deve converter-se em autoeducação. Respire o ar da montanha, mas ajude a purificar o charco. Contemple as estrelas, mas tenha as mãos ocupadas no trabalho diário. Sonhe, sonhe, tirando um dos pés do chão e deixando que o outro lhe sirva de apoio. Conforme vamos nos educando, melhor compreendemos a vontade de Deus e, respeitando suas leis, começamos a divisar o paraíso na própria alma. Com essa página que nos chama a atenção para nos educarmos, para construirmos um mundo melhor, pedimos seu amparo, Senhor, para mais essa tarde. Aqui vamos estudar sobre o lar que é a célula pequena, mas muito importante do ser, o espírito em evolução. Possamos, Senhor, nos abrir para novos conhecimentos, possamos nos escutar. Se não estamos caminhando, recomeçar. Se já estamos caminhando, continuar caminhando, confiando em Ti, Jesus, que está sempre ao nosso lado. Com confiança em Ti e na espiritualidade que nos assiste, damos por início o nosso estudo da tarde de hoje. Assim seja, graças a Deus. Pronto, vamos lá. Meu Deus. Voltando para o nosso lar, né? Um livro assim que eu diria que é um roteiro, né, para a nossa vida. Ela fala de todos os momentos, né?
já passei pelo amor, teve outros capítulos, né? E o último foi o capítulo 19, onde a jovem desencarnada chega, né, na casa de Dona Laura, e foi muito legal a Tati que fez, né, o capítulo, foi bem discutido. E hoje a gente vai falar sobre as noções de lar, né? Eu posso contar com vocês com uma pequena introduçãozinha, assim que me veio na cabeça agora, que não estava programado. Mas, individualmente, o que entendemos como lar? Particularmente, eu, Josi, Dona Raquel, Eliane, que está aqui no meu quadradinho aqui, Marcos Heleno, boa tarde, que chegou depois. Com uma palavra, uma frase, Dona Raquel, a senhora pode começar? Que a senhora lar, ou o seu lar. Posso. Bem simples, bem imediatamente. Lar é o local onde nós criamos o bem-estar, uma sensação. Quando eu penso em lar, eu penso em bem-estar. Obrigado. Dona Eliane, pode falar. Josi, eu agradeço a sua delicadeza, mas eu tenho muitas dificuldades nesse assunto. Me perdoe, eu não tenho muita condição de falar. Sem problema. Eu, estudando o capítulo, eu acabei vendo que eu também tenho muita dificuldade, assim, e hoje eu vi que eu preciso muito de vocês também. Marcos Heleno, mas não tem problema, estamos aqui juntos para aprender e caminhar nesse caminho que não é fácil, eu acredito eu. Superar, né? Superar. É bem delicado. Marcos Heleno. Bom, Josi, é um poema que começa em algum lugar, mas eu não me lembro todo, mas essa frase eu não esqueci, que diz assim: lar, um lugar para voltar. Para mim, o lar é o meu lugar de ficar. É onde realmente, como a Raquel disse, é onde eu me sinto melhor. É igual o Zé no quartinho dele, que não quer sair desse quartinho por nada. Para mim, é o meu quartinho também, é o meu castelo. Meu lar é o meu castelo. Verdade. Não a casa. Vamos lá. Falei, quase mulher. O lar é eu e a família é o meu lar, é o meu castelo. Obrigada. Tati? Aconchego. Aconchego, verdade. Zé Luiz? Zé Luiz? A primeira palavra que vem para minha cabeça quando eu penso em lar é o abrigo. Mas assim, não é qualquer abrigo, porque embaixo da ponte também seria um abrigo, né? Então é um abrigo seguro, aquele abrigo que você... É a ideia do marinheiro, que tem um porto seguro, o porto dele, que ele sempre volta, né? Ele pode andar o mundo inteiro, mas volta para aquele porto que é o dele. E ali ele chama de lar. Isso. Obrigado. Cris, Marco? Esse é o ruim de ficar no fim da fila. Todo Oi? mundo fica falando o que a gente quer falar. Pode repetir. Não, então, eu quando você perguntou, logo veio para mim assim, aconchego, abrigo, mas assim, porto seguro no sentido de realmente refúgio, né? Um lugar. E agora você falou o que eu queria falar. Tudo bem, Cris? Fala pra gente como é que é. Hein, Cris? Fala pra gente como é que é lar em alemão. Já falou tudo. Lar em alemão. Zuhause. Zuhause, né? Porque house, casa, como em inglês house, né? Mas escreve de outro jeito. Mas o estar em casa, né? O lar seria o Zuhause, né? E assim, é um abrigo, é um refúgio, mas é uma morada, né? É um lugar onde eu me encontro, onde eu posso me refazer das questões do dia, enfim. É uma morada, um refúgio.
Tem até uma música sobre isso. O nome dela é A House is Not a Home, né? Tinha um Warwick, música de Burt Bacharach. E é isso aí, uma casa não é um lar. Exato. É, A house is not a home. Como é que é o nome da música? obrigada, Cris. A house is not a home. Obrigada, gente. Sandra? Acolhimento, Josi. Acolhimento. Marco, você quer falar também? Só aqui. Marco, Refúgio. quer falar? É refúgio, ela já falou. Então, Tá bom. Quem mais? Luciano? Já gastaram todos os vocabulários. Tá bom. Eunápio, também? Josi, eu acho que lar, se for essa pergunta, não é isso? Porque eu caí, mas foi a pergunta o que é lar, não é isso? O que vai caber de lar, né? Não, o que significa lá para mim, você? Isso. Lar para mim é bem-estar. É onde eu me sinto bem, é onde o local que eu gosto, é onde eu tenho... É o bem-estar, né? Eu acho que é tudo, de tudo um pouco. Todos falaram aí. Obrigada. Sônia, você é a última. E não tem graça, né? Aí é brincadeira. O que eu vou fazer? Eu vou misturar isso tudo. Tira cola, ué. Não sabe tirar cola? Quer dizer, Luiz, É facinho. a house is not a home, aí quer que eu cante? Aí eu posso responder isso aí. Canta, Sandra, canta. A house is not a home. Então, lá é para mim. Então, lar, para mim, é tudo isso. E é a proteção, é aconchego, é carinho. Me parece que é um grande abraço. Eu me sinto abraçada para minha casa. Eu me sinto assim, tipo, estou cansada, vem aqui. Estou aqui. Eu estou triste, vem aqui. Então, é o grande abraço. É isso. Obrigada. Olha, gente, maravilhoso vocês falarem, porque exatamente agora é o que a gente sente, como é a nossa casa. E agora a senhora Laura, né, vai falar para a gente, né, dessa construção, de tudo que foi falado agora, né, que há uma construção para um aconchego, para como um abrigo, né, para tudo, isso tudo é construído, né, e ela vai nos falar. Eu vou começar a leitura. Tati, você consegue, ou Luciano, compartilhar? Estou aqui, vou compartilhar. Josi, antes de começar, eu só queria acrescentar uma questão. Lar Sim. é uma coisa que a gente cria, né? A gente pode ter uma casa, mas o voltar para o lar, porque muita gente não gosta de voltar para o lar. Verdade. Então, o lar é uma coisa que a gente cria. A gente escuta muito de amigos, de pessoas que vêm nos visitar, quando elas entram na nossa casa, elas falam, nossa, a gente sente o amor que existe aqui dentro, né? A gente sente a energia boa que existe aqui dentro. Então, lar é a gente que cria também, né? Estabelecer esse... por exemplo, a gente aluga um apartamento e as pessoas olham e falam, nossa, esse apartamento pertence a vocês? Não, ele é alugado. Nossa, mas ele é tão lindo, tão aconchegante. Aí eu falo, porque é o meu lar, né? Não é uma questão só porque é um apartamento alugado que eu não vou transformar ele no meu lar. Então, eu só queria dizer que lar é algo que a gente cria, né? É uma energia, é uma relação com aquele ambiente que a gente cria para querer voltar, para querer estar lá, para que ele seja o aconchego, o refúgio, né? Enfim, só queria colocar isso. Verdade. Obrigada, Cris. Então, agora, eu posso compartilhar a leitura? Só um instantinho, só um instantinho. Mas eu acho que o lar, para ser essa alegria, para ser esse conforto, tudo isso, eu acho que você tem que estar ou sozinha, se estiver sozinha, ok? Mas acompanhada, é que essa companhia, quer dizer, a família tem que estar bem entrosada, porque senão o lar não vai ser um lar, vai ser um inferno.
Por isso que a dona Laura estava explicando para o André. A gente vai começar a ler isso. Obrigada, Tá gente. bom. Então, eu vou pedir eu vou começar e vou pedir para alguém continuar a leitura. Se não se sentir à vontade, é só falar que eu passo para outra pessoa, tá bom? Vamos lá. Do livro Nosso Lar, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz. O capítulo é o capítulo 20, Noções de Lar. Desejando colher valores educativos que fluíam naturalmente da palestra da senhora Laura, perguntei curioso. Desempenhando tantos deveres, a senhora ainda tem atribuições fora de casa? Sim, vivemos numa cidade de transição. No entanto, as finalidades da colônia residem no trabalho e no aprendizado. As almas femininas aqui assumem numerosas obrigações, preparando-se para voltar ao planeta ou para ascender às esferas mais altas. Então, querem comentar, parar um pouquinho, porque eu achei aqui bem legal ela falar sobre o nosso lar como uma colônia de transição. Começa desde o umbral até esferas mais elevadas, né? E que o que me chamou a atenção aqui foi sobre o trabalho, sobre as tribulações. Aqui está falando especificamente da mulher, né? E voltando para hoje, para a nossa vivência, e a gente percebe quanto assim as mulheres elas têm muitas coisas a fazerem, né? E ainda acham como fazer os seus trabalhos fora de casa, né? Algumas sim, outras não, mas assim, em geral, elas conseguem fazer esses intercâmbios, esses movimentos sem se atrapalharem muito. Aí eu vejo que isso já se tem uma preparação, como a dona Laura fala, sobre as almas femininas que assumem numerosas obrigações. Aí aqui a gente já percebe, porque muitas vezes a gente é indagada, eu não sei vocês, mas eu já fui indagada várias vezes, como é que você consegue fazer tantas coisas e não se enrolar e ainda dar conta de montar, fazer um estudo, ou de socorrer alguém, ou de, assim, eu certamente, teve um mês que eu respondi assim, sabe que nem eu mesma sei, e agora estudando esse capítulo, a gente já percebe que já viemos, né, com essa bagagem, que lá no nosso lar, eles são treinados, ou em outras colônias, né? Assim, alguém quer mais comentar alguma coisa? Chamou a atenção sobre esse parágrafo? Ô, Jorge, antes de você continuar a leitura, eu queria ver com a Tati se não tem jeito dela melhorar o foco, já que ela compartilhou, porque também, não sei se para todo mundo, mas para mim também ela está meio com fantasminha aqui, eu não estou conseguindo ler direito. É verdade. Me ajuda a fazer isso. Essa conexão, quer que eu tente compartilhar por aqui, Tati? E sobre o teu comentário, eu só queria acrescentar o seguinte, nessa época que esse livro foi psicografado, isso ainda era muito mais forte do que hoje em dia, né? Porque hoje em dia, nós homens já temos uma grande participação. Não são todos, mas alguns têm, né? De ajudar na casa, dividir tarefas e tal. Agora, nessa época daí, não. Nessa época a coisa era bem definida. Homem era na rua, no trabalho, e mulher era dentro de casa cuidando da família. Então, nessa época aí, esse preparo das mulheres para cuidar do lar era muito maior e as tarefas se acumulavam muito mais, era muito mais difícil para as mulheres. É verdade, vai até ser falado um pouco mais à frente que isso para a evolução é necessária, né? É necessário, né, Marcos Celeno? Porque não faz sentido, somos todos iguais. E em casa, é exatamente isso, tem que haver esse conjunto, não só da esposa e do marido e da mulher, mas dos filhos também, para que haja essa união que a Sônia falou, né, aqui na fala dela sobre o lar, e sobre esse reajuste familiar,
vimos aqui para isso, né? Para nos reajustar. Então, não adianta a mulher na casa, como mãe, fazer tudo e o resto da família não ajudar, não compartilhar, porque só a partir daí é que todos vão crescer, não é isso? Ô, Josi, só um minutinho. Eu não entendi muito bem o que o Marco Celiano falou. Ele falou que antigamente as mulheres trabalhavam mais porque não tinha essa divisão de tarefa e tal, e que hoje trabalham menos, é isso? Não entendi. Não. Eu quis dizer que hoje alguns homens ainda ajudam, não são todos, mas eu acho que muitos que ajudam, mas antigamente essa coisa era muito mais definida. Por exemplo, um homem só tinha a responsabilidade de ir para a rua, então... É verdade. Claro, isso não quer dizer que hoje a mulher trabalhe mesmo, pelo contrário, que ela acumula, né? Ela tem o trabalho de fora e o trabalho de casa. Mas aí tem uma certa colaboraçãozinha de alguns homens, né? De alguns maridos. Ela ainda acumula mais tarefas e ainda é, talvez, até mais perigoso. Mas eu digo assim, antigamente, nessa época que esse livro foi escrito, muitos homens chegavam em casa do trabalho, simplesmente sentavam na poltrona e a mulher tinha que tirar o sapato dele, tirar a meia dele, da pé, botar o pé. Infelizmente, ainda existe lugar assim, ainda existe família assim. Quer dizer, era bem pior. Era bem, a questão ali, né, do trato com a mulher era bem pior. Foi isso que eu quis dizer. Hoje em dia, a coisa já está um pouco mais suave. Obrigada, bem explicado. Isso é verdade. Podemos continuar a leitura ou tem mais alguém que quer falar? Eu também gostaria, tá? Se não vier mais alguém... Pode. Não, é só... Pode falar, para destacar aqui algo interessante que nós, inclusive, estudamos ontem, né, na continuação da semana passada do Livro dos Espíritos, o Zé continuou com o estudo, quando ela diz aqui, as almas femininas aqui assumem numerosas obrigações. Uma delas é a confecção de vestiário. É só um ponto, né, que a gente percebe claramente que é um alinhamento, né, entre o estudo de ontem e o de hoje. E mais importante, além disso, é preparando-se para voltar ao planeta ou, aí o que eu quero destacar, para ascender às esferas mais altas, ou seja, é como se fosse uma estação intermediária o nosso lar, né? Um local de refazimento, de recuperação, de reequilíbrio, e aí, né, o espírito habitante do nosso lar, né, se prepara para retornar à pátria espiritual ou para ascender, para se elevar a colônias mais evoluídas. Era só isso. Lu, peraí, para voltar à pátria espiritual, não, para voltar à Terra. Ela já está lá. Tá certo, Raquel, desculpe. É para voltar à Terra ou para se elevar a colônias espirituais mais elevadas. Bem corrigido, Raquel, obrigado. Isso. Isso mesmo, e é uma oportunidade que nós temos de aprender, né? E pelo que a dona Laura está falando, só aprende com a vivência, né, Luciano? Então, a teoria, aprender na teoria e vivenciar, e é voltar para a Terra que a gente está, a nossa escola, né? Nosso lar. Você pode continuar a leitura para mim, por favor, Luciano? Opa, então vamos lá. Obrigado, tá, Josi? Desculpe. Eu estou com esse mouse aqui. Só um minutinho, gente, me perdoe. Mas a organização doméstica em nosso lar é idêntica à da Terra. A interlocutora esboçou uma faces, ou seja, um rosto, né, um semblante muito significativo, ou significativa, acrescentou. O lar terrestre é que, de há muito, se esforça por copiar nosso instituto doméstico, em nosso lar. Mas os cônjuges por lá, aqui na Terra, com raras exceções, ainda estão a moldar o terreno dos sentimentos, invadido pelas ervas amargosas da vaidade pessoal e povoado de monstros do ciúme e do egoísmo. Quando regressei do planeta, pela última vez, trazia, como é natural, profundas ilusões. São as cristalizações mentais que nós construímos em nós, que com certeza nós perdemos quando desencarnamos. Ao contrário,
né? As levamos para o plano espiritual. Coincidiu, porém, que na minha crise de orgulho ferido, fui levada a ouvir um grande instrutor do Ministério do Esclarecimento. Desde esse dia, uma nova corrente de ideias me penetrou o espírito. Não poderia dizer-lhe algo das lições recebidas? Indaguei com interesse. O orientador, muito versado em matemática, prosseguiu ela, fez-nos sentir que o lar é como se fora um ângulo reto nas linhas do plano de evolução divina. A reta vertical é o sentimento feminino envolvido nas inspirações criadoras da vida. A reta horizontal é o sentimento masculino em marcha de realizações no campo do progresso comum. O lar é o sagrado vértice onde o homem e a mulher se encontram para o entendimento indispensável. É templo onde as criaturas devem unir-se espiritual antes que corporalmente. Há na Terra, agora, grande número de estudiosos das questões sociais que aventam várias medidas e clamam pela regeneração da vida doméstica. Desculpe, gente. Alguns chegam a asseverar que a instituição da família está ameaçada. Importa considerar, entretanto, que a rigor, o lar é a conquista sublime que os homens vão realizando vagarosamente, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, só um minutinho, por favor. Isso, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres legitimamente partilhados, onde, nas esferas do globo, o verdadeiro instituto doméstico, baseado na harmonia justa com os direitos e deveres igualmente partilhados. Quando for parar, você fala, tá, Josi? Eu acho que assim, tem muita coisa para comentar, mas você pode parar só na vida eterna, porque aí já fecha um ponto. Okay. Entendeu? Sim, tá. Okay. Na maioria, os casais terrestres passam as horas sagradas do dia vivendo a indiferença ou o egoísmo feroz. Foi o que o Marcelino pontuou ainda há pouco, né? No passado, não muito distante, o homem chegava em casa e ele era o rei do pedaço, né? Tirava os calçados, botava o pezinho lá em cima do puff e a esposa continuava trabalhando, só que dessa vez para ele. Quando o marido permanece calmo, a mulher parece desesperada. Quando a esposa se cala, humilde, o companheiro tiraniza. Nem a consorte se decide animar o esposo na linha horizontal de seus trabalhos temporais, nem o marido se resolve a segui-la no voo divino de ternura e sentimento. Bonito. Rumo aos planos superiores da criação. Dissimulam em sociedade e, na vida íntima, um faz viagens mentais de longa distância quando o outro comenta o serviço que lhe seja peculiar. Se a mulher fala nos filhinhos, o marido excursiona através dos negócios. Olha a incompatibilidade aí. Se o companheiro examina qualquer dificuldade do trabalho que lhe diz respeito, a mente da esposa volta ao gabinete da modista. É claro que, em tais circunstâncias, o ângulo divino não está devidamente traçado. Duas linhas divergentes tentam, em vão, formar o vértice sublime a fim de construírem um degrau na escada grandiosa da vida eterna. Eterna, tá bom. Então, voltando à página inicial, onde a dona Laura fala que ela retorna, né, ao mundo espiritual e é levada para um esclarecimento, né, a fim de desmistificar as ilusões que ela leva, né, daqui da Terra, foi isso que eu entendi, nos dá uma alegria, assim, saber que a gente, assim, nem sempre a gente acerta aqui. Por mais que alguns tentem e não conseguem, outros nem tentam. Mas aqui está deixando claro para a gente que a gente retornando, a gente tem uma nova oportunidade de esclarecimento para aprender e retornar.
aqui, né, o planeta Terra, que é onde a gente vivencia, e lá a gente aprende, como eu já tinha falado. E também me chamou a atenção, assim, eu lembrei muito, quando eu estava lendo esse capítulo do nosso estudo da família, né? Que a gente fazia todas acho que as quartas, né? Se eu não me engano, quarta-feira, né? Terças. Na terça. E me reportei a vários estudos que já foram feitos em prol de nos ajudar a reajustar as famílias que a gente percebe que elas não estão assim, não são prioridades mais como aqui, como na Terra hoje, quando a gente verifica sinais onde há essa coisa como foi lido aqui, né, de indiferença, né? Quando fala aqui que quando o marido começa a conversar de uma coisa, quando começa dele, a esposa já não dá muita importância. Ou quando os filhos assim estão cada um do seu lado, e hoje temos também o agravante de cada um numa tela, cada um no seu quarto. Então a gente se percebe o quanto a espiritualidade já está vendo isso como um pedido de socorro e quantos trabalhos já estão sendo feitos em prol desses reajustes aqui na Terra. Quando a gente percebe na doutrina espírita mesmo, são vários. Evangelização é buscar estar junto mais com a família, trazer a família para junto da evangelização, com evangelizando, chegar mais nos trabalhos da família para nos mostrar que a família ela é a primeira célula, a nossa primeira escola, e hoje a gente atribui muito a essa responsabilidade a terceiros, então a gente foge um pouco dessa responsabilidade, e eu já vivenciei isso muito na escola, quando eu vejo mães cobrando que o filho não está sendo educado, ou seja, está trocando, né? Ele não está sendo alfabetizado, seria a reclamação, e não educado, porque a educação já teria que começar da barriga, né, do ventre. Então, esse trecho que foi lido agora, ela descreve exatamente o que está chegando, o que nós estamos passando, que realmente a família está sendo ameaçada há um tempo, que realmente, antes, como o Marcos Heleno falou, é exatamente isso. A mulher não podia falar, ela tinha que fazer tudo, e ainda era cobrada por qualquer erro que acontecia dentro de casa, era culpa sempre da mãe. Isso a gente vê nas obras de Emmanuel, que a gente já estudou, quem não estudou. É bem legal estudar, porque vocês vão ver como que as mulheres eram tratadas. Mas lá também a gente percebe que algumas mulheres, elas eram o elo, não, como que eu vou dizer, era o esteio daquela família, entendeu? E que exterior, que era para a sociedade, ela não podia falar, mas em casa a gente via que algumas falavam, né? Então, a gente percebe hoje que isso se perdeu, né, muito. Eu acho que foi onde a Sônia falou que a mulher agora tem mais responsabilidades por vários motivos, né? Então, foi isso muito que me chamou a atenção nesse parágrafo todo que o Luciano, né, leu. Mas eu queria mais, assim, uma participação de vocês, no que chamou a atenção também. O Eunápio está com a mãozinha levantada, Josi, e depois eu. Tá bom. Não, como eu sou uma pessoa educada, que aprendi desde criança, Tati, você primeiro. Depois eu entro. O meu é bem rapidinho, que quando eu fui lendo esse capítulo e essa parte, eu lembrei de uma analogia que eu vi que é muito interessante a gente parar para pensar que, às vezes, os casais eles jogam tênis e eles tinham que jogar frescobol. Porque frescobol, o intuito dos dois é manter a bola em cima do jogo. E no tênis cada um marcar o ponto, né? Então, para o casal ganhar e ter o equilíbrio, tem que ser frescobol. Eunápio. Obrigada. Esse capítulo é muito interessante, porque mexe com muita coisa, né? Vocês estão me escutando bem? Estou. Escutando bem? Sim. Pois é, mexe com muita coisa. Eu me lembro bem que até hoje em dia, né, tem alguns pensadores dentro das casas espíritas, né,
que vem muito conservadorismo dentro dessa proposta desse capítulo, né? Porque você observa que é como se a mulher tivesse predestinada a fazer um tipo de papel e o homem um outro tipo de papel, né? E isso foi escrito por André Luiz. E anos mais tarde, Emmanuel escreve a mesma coisa num livrozinho, né, do Chico, que eu acho que não é Sexo e Destino, não. Eu acho que é Sexo e Pensamento e Destino. vida. Pensamento e Vida, isso aí, isso aí. É porque a cor é parecida. O Sexo e Destino é vermelho e branco, o Pensamento e Vida é branco e vermelho, a capa. É isso aí. E vai da mesma tom, né? Tem a mesma tonalidade que o André Luiz, né? E as pessoas às vezes não conseguem entender que a questão não é ser progressista ou ser conservadora, né? A questão é você entender papéis realmente diferentes, mas que se pode se mesclar, né? Pode se mesclar, não tem problema, mas são papéis um pouco diferentes por constituição físicas diferentes, por anatomias físicas diferentes, então por peculiaridades perispíriticas também um pouco diferentes, que vai dar para aquele espírito, ora como mulher e ora como homem, dentro de uma sociedade, né? Seja ela qual for, em qualquer país do planeta Terra, um papel específico a ser desempenhado. Isso não significa que, por exemplo, mulheres não podem dirigir, né, pilotar avião, porque é algo especificamente masculino, né, ou que homens não possam lavar louça, está entendendo? Que é algo, em tese, especificamente feminino. Não é isso, né? Eu cuidar de criança, eu, por exemplo, eu não tinha muita paciência de criar minhas filhas, não. Sou bem sério com vocês, né? A minha esposa dá de 20 a 0, sempre deu em ter um contato, um cuidado melhor. Eu sempre fui muito impaciente com isso, né? Eu ficava desesperado logo, a criança começava a chorar. Eu falei, menino, o que eu faço agora? Eu não sei, tá entendendo? Aí eu fui andando para um lado, andava para o outro, né? Me enchia de mão. Quando eu via, estava com 7, 8 mãos pegando na criança, não fazendo nada. Aí chegava minha esposa, abraçava, a bichinha calava as duas. Falei, rapaz, tá negando o pai dele. Mas é tato. Ontem eu estava conversando com a Mila, minha esposa, sobre isso especificamente. Hoje em dia, ainda há uma cobrança muito grande da mulher, né? E eu acho que isso precisa ser atualizado, isso precisa ser trazido para as questões, né? A mulher faz praticamente tudo, fora de casa e dentro de casa. Ela quer ir lá para fora, né? Sair, conquistar as suas coisas, né? Às vezes ganha um salário para pagar, às vezes, uma pessoa para fazer os trabalhos dela, os trabalhos dentro de casa, que deveriam ser compartilhados. Enfim, aí no saldo ela ganha R$1.000, R$500, né? Então, isso precisa ser equilibrado numa sociedade hoje em dia que evolui, né, com esses conceitos, mesmo sabendo, né, que há papéis reencarnatórios, não é típicos nem específicos, mas que aquele gênero ou outro vão ter maior possibilidade de chance de passarem por esses papéis assim, assado, pela pressão social, que também precisa ser desenvolvida, né? É só isso para a gente atentar. É andar no equilíbrio, né? O homem precisa andar no equilíbrio da sua horizontalidade, como ele fala, na verticalidade da existência. E a mulher a mesma coisa, dentro da verticalidade da existência, observar a horizontalidade também. E esse equilíbrio na sociedade, ele demora para acontecer. Não vai ser da noite para o dia, não. É verdade. Mais alguém? Eu posso continuar a leitura? Tem a Raquel e a Sônia. Tá bom. Essa questão... Rapidíssimo, porque o Eunápio já fez mais ou menos as colocações que eu iria fazer, que eram nessa linha. Eu só gostaria de complementar que é muito... nós, assim, poderemos evitar falar que a família é um conceito, é uma instituição ameaçada. Não. Acontece que ela ainda está em construção. São modelos que vão se
transformando, se adaptando de acordo com a sociedade, de acordo com a evolução espiritual, essa troca de papéis, isso tudo que o Nápio já colocou, e é uma construção, uma evolução. Então, ela não está ameaçada, ela não está falida, ela vai se transformando. Só que à medida que nós nos fixamos no modelo, aí modifica esse modelo, nós achamos que ameaçou e que faliu. Mas é porque resistimos às mudanças necessárias no processo evolutivo. Tá bom. Obrigada. Essa questão ela está mesmo ainda arraigada na sociedade, né? E a família, ela, como parte da sociedade, ela está fazendo todo parte desse processo. Quando eu estava falando, eu estava me lembrando que em 2010, quando eu passei no Enem, eu queria fazer terapia ocupacional. E aí eu cheguei na faculdade no dia da inscrição para fazer com a nota, já para fazer a matrícula no curso de terapia ocupacional, e lá tinha 3 cursos: terapia ocupacional, fisioterapia e farmácia. Aí o rapaz, na hora de fazer era até o chefe da secretaria, depois virou meu amigo, na hora de fazer a matrícula, falou assim: você não quer fazer farmácia, não? Eu falei, não, mas a nota do senhor dá para o senhor entrar em farmácia, o senhor não precisa entrar em terapia ocupacional. Meu filho, eu quero fazer terapia ocupacional. Mas eu justamente por causa dessa questão, eu entrei numa turma onde eram inicialmente 4 homens, né? E, se eu não me engano, 18 mulheres. Depois, no final das contas, ficaram 3 homens e 17 mulheres. Por quê? Porque se dizer que terapia ocupacional é coisa de mulher. O homem tem que fazer engenharia. Então, essas coisas que a gente tem que mudar na sociedade, e começa mudando dentro da família, com a nossa criação dos nossos filhos, com a abertura de mente, de cabeça de cada um, para que a sociedade acabe modificando também no futuro. Era só isso que eu queria falar. Sônia? Obrigada, Marta. Então, gente, complementando aí, né, vou tentar ser breve também, mas isso aí, a luta da mulher começa já desde séculos, né? A mulher era bruxa porque pensava diferente, porque tinha ideias próprias, porque dançava na floresta. Então, era assim, sempre a mulher sendo a coisa ruim, a coisa feia, a coisa do demônio, né? Infelizmente, isso já vem há muito tempo. E daí, para a gente conseguir alguma coisa, são passos assim lentos, né? Muita coisa foi mudada? Sim. Muita coisa mudou? Sim. Mas tem muita coisa a ser mudada. Muita coisa. O machismo ainda impera muito, principalmente no Brasil. A gente não vê tanto isso na Europa, tá? Mas no Brasil, nos países latinos, se vê muito mais homens que batem nas mulheres e tal, nas esposas, e são violentos e tudo mais, só conhecem a força, né? Então, é isso aí. E a mulher, normalmente, até hoje, um emprego, por exemplo, uma engenheira, a Michelin, ela ganhava, o engenheiro ganhava 10x, a engenheira ganhava 7x, fazendo a mesma coisa. Então, até hoje tem isso, nessa coisa toda. E também, quando a Tati falou sobre o jogo de frescobol, né? Eu achei interessante, porque o jogo de frescobol, eu já joguei muito frescobol, adorava a praia e jogava muito frescobol. Então, realmente, o frescobol é aquela coisa de não deixar a bola cair, de manter o equilíbrio, manter a bola sempre em movimento. Já o tênis, ele tem que, cada um seguindo o seu ponto, né, fazendo o seu... É mais o egoísmo do que o fato em si da resposta do outro frescobol para não deixar a bola cair. Então, essa coisa de egoísmo e coletivo, querer individual e coletivo, a gente tem que trabalhar muito ainda na sociedade, porque a gente precisa se unir para que isso possa ser mais tranquilo. A competição, tem que existir competição? Infelizmente tem, o mundo é competitivo, mas não de tal maneira que chegue a querer mudar até o caráter de uma criança, porque muitos pais acham o seguinte: você tem que ser o melhor nisso, tem que ser o melhor em basquete, tem que ser o melhor aquilo, tem que ser o melhor... Tudo a criança, o filho tem que ser o melhor, tem que tirar a melhor nota. Por que isso? Por que o outro não pode ser um pouquinho melhor, depois o outro dá a vez para os outros também, né? Então, isso também faz parte de um lar bem estruturado, de uma característica de um lar bem pensado.
do homem e a mulher, colocarem para as crianças que isso existe a competição, sim, mas não o desespero, a ganância de ser o melhor em tudo, porque nem sempre na vida a gente vai ser melhor em tudo, não é impossível, né? Aí eu chamo a atenção também, isso aí é só um adendo, só uma observação, quando você falou sobre, quando a gente leu sobre aquela parte, da função das mulheres lá no mundo espiritual, né, no nosso lar, né? As mulheres estão costurando, não sei o que lá. Interessante que não se fala no homem costurando, né? Ainda a coisa muito assim, isso aqui é para a mulher, isso aqui é para o homem, isso aqui é para a mulher, isso aqui é para o homem. Até hoje a gente tem isso, né? Então, aos poucos, isso está mudando, mas é um passo muito de tartaruga e a gente tem que batalhar muito para que isso acabe sendo mais natural, mais, né, mais compensador. Então, é só isso. Obrigada, Sônia. Eu vou continuar a leitura. Acredito que até o final para a gente só concluir. tem mais uma pessoa. A Cris, ou o Marcos, não sei qual dos dois que está com a mão levantada. Não, rapidinho, eu só vou chamar a atenção, provavelmente vocês já receberam, as mulheres principalmente, esse texto. Depois eu compartilho o link de um psicólogo espanhol que estava no supermercado com os 2 bebês de 15 meses, com os gêmeos, e 2 mulheres chegaram e disseram assim: nossa, é tão bonito, né? Ver que o senhor está fazendo compras com seus filhos e ajudando a sua mulher, né? E ele, então, assim, ele acaba, não, na hora ali, ele não fala nada, mas ele acaba escrevendo no blog dele, né? Então ele diz assim, rapidamente: eu não ajudo em casa, eu faço parte da casa. Eu não ajudo a minha mulher com as crianças, porque eu não posso ajudar alguém com uma coisa que é da minha inteira responsabilidade. E aí ele vai, né? Então ele vai justamente mostrando essa responsabilidade, que a questão ali é dos dois, né? Que na formação de um lar, de uma família, a responsabilidade é dos dois. Então, é só para lembrar que é um texto bem bonito onde ele fala sobre essa questão, né? De que ele não quer que os filhos cresçam associando a ideia de que a mulher é que tem que passar a roupa, a mulher é que tem que cozinhar. Não, ele vai e coloca a responsabilidade dele enquanto, né, como uma célula ali daquela constituição familiar. Então ele mostra a parte dele também. Mas isso aí eu posso colocar o link em outro momento. E o texto que a Cris acaba de comentar é de um espanhol. A Sônia. A Sônia havia comentado agora, né, que na Europa a coisa é mais branda. Entre aspas, a Espanha tem problemas seríssimos, gravíssimos de violência contra a mulher. A Espanha é um absurdo, né? E vamos agora pensar num outro fato, de que as coisas... Eu gostei bastante da fala da Raquel, né? As coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo, as coisas estão progredindo, e a gente tem que acompanhar. Porque não é só mais uma questão entre homem e mulher. Nós temos casais de homossexuais formando lares também. Homem com homem, mulher com mulher. E aí isso nos choca ainda, né? Dói assim, arrepia, nos causa... que coisa horrível, né? Será que é horrível? Por que 2 homens e 2 mulheres não podem se amar? Né? Será que o amor está restrito, ele está limitado ao convívio entre um homem e uma mulher? Né? A gente tem um casal de amigas, né, que vive aqui perto, pessoas maravilhosas. Né? Da mesma maneira que eu já conheci homens homossexuais extremamente inteligentes, pessoas dóceis, extremamente afáveis, pessoas maravilhosas, né? Mas só que a gente traz ainda dentro de nós parâmetros extremamente conservadores que nos tornam incapazes de aceitar essa realidade. Só que essa realidade existe e a gente tem que aceitar. O pior que tem isso muito, né? No centro espírita mesmo, no próprio centro espírita, em qualquer lugar você vê.
essa resistência de não entender, de não aceitar isso, porque o que a gente tem que aceitar é o amor. Eu acho isso. Onde existe amor, tá bem. Porque tem muitas crianças que têm pai e mãe, homem e mulher direitinho, e que se detestam, se maltratam o tempo todo, sabe? E a criança vendo isso. E, no entanto, você vê muitas famílias, como o Marco falou, que, poxa, pessoas que são tranquilas, são amáveis. Então, ainda lutamos com esse preconceito até quando? As pessoas não sabem, ficam carregando uma bandeira que não existe. Só um minutinho, Sônia, me desculpe. Só um minutinho, por favor, porque você talvez não tenha chegado ainda na metade do capítulo. Então, eu vou vamos ler. tentar ser mais breves ainda, para que a gente consiga concluir ainda hoje o estudo. Não, mas eu vou ler agora, Luciano. Obrigada. Desculpe com essa que eu não fui breve, desculpa. Não, sem problema, Sônia, sem problema. Vamos lá. Esses conceitos calavam-me fundo e, sumamente impressionado, observei. Senhora Laura, essas definições suscitam um mundo de pensamentos novos. Ah, se conhecêssemos tudo isso lá na Terra. Questão de experiência, meu amigo, replicou a nobre matrona. O homem e a mulher aprenderão no sofrimento e na luta, porquanto raros conhecem que o lar é a instituição essencialmente divina, que se deve viver dentro de suas portas com todo o coração e com toda a alma. Enquanto as criaturas vulgares atravessam a florida região do noivado, procuram-se mobilizando os máximos recursos do espírito, e daí o dizer-se que todos os seres são belos quando estão verdadeiramente amados. O assunto mais trivial assume singular, enquanto nas palestras mais úteis, o homem e a mulher comparecem aí na integração de suas forças sublimes, mas logo que recebem a bênção nupcial, a maioria atravessa os véus do desejo e cai nos braços dos velhos monstros que tiranizam corações. Não há concessões recíprocas, não há tolerância e, por vezes, nem mesmo fraternidade. E apaga-se a beleza luminosa do amor quando os cônjuges perdem a camaradagem e o gosto de conversar. Daí em diante, os mais educados respeitam-se, os mais rudes mal se suportam. Não se entendem, perguntas e respostas são formuladas em vocábulos breves. Por mais que se unam aos corpos, vivem as mentes separadas, operando em rumo opostos. Tudo isso é a pura verdade, aduziu comovido. Que fazer, porém, meu amigo? Replicou bondosa senhora. Na fase atual evolutiva do planeta, existe na esfera carnal raríssimas uniões de almas gêmeas, reduzindo matrimônios de almas irmãs ou afins, e esmagaram porcentagem de ligações de resgate. O maior número de casais humanos é constituído de verdadeiros forçados sobre algemas, procurando retomar o fio das considerações sugeridas por minha pergunta inicial, continuou a genitora de Lícias. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É preciso aprender a ser mãe, esposa, missionária, irmã. A tarefa da mulher no lar não pode circunscrever-se a umas tantas lágrimas de piedade ociosa e há muitos anos de servidão. É claro que o movimento coerro do feminicismo desesperado constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. A mulher não pode ir ao duelo com os homens por escritórios e gabinetes, onde se reserva atividade justa ao espírito masculino.
Nossa colônia, porém, ensina que existe nobre serviço de extensão do lar para as mulheres, a enfermagem, o ensino, a indústria do fio, a informação. Os serviços da paciência representam atividades assais expressivas. O homem deve aprender a correar para o ambiente doméstico a riqueza de suas experiências, e a mulher precisa conduzir a doçura do lar para os labores ásperos do homem. Dentro de casa, a inspiração, fora dela, a atividade. Uma não viverá sem a outra, como sustenta-se o rio sem a fonte, e como espalhar-se a água de fonte sem o leito do rio. Não pude deixar de sorrir, ouvindo a interrogação. A mãe de Lísias, depois de longo intervalo, continuou. Quando o Ministério do Auxílio me confiou crianças ao lar, minhas horas de serviço são contadas em dobro, que lhe pode dar a ideia da importância do serviço maternal no plano terreno. Entretanto, quando isso não acontece, tenho meus deveres diuturno no trabalho da enfermagem, com a semana de 48 horas de tarefa. Todos trabalham em nossa casa. A não ser minha neta convalescente, não temos qualquer pessoa da família em zonas de repouso. 8 horas de atividade no interesse coletivo, diariamente, é programa fácil a todos. Sentir-se-me-ia envergonhada se não o executasse também. Interrompeu-se a intelectora por alguns momentos, enquanto me impedia em vastas considerações. Assim eu termino a leitura do capítulo de hoje e a continuidade da palestra da senhora Laura com o André vai continuar na próxima semana, que a Tati vai conduzir, né? Mas, assim, muito legal esses últimos esclarecimentos nessas páginas da senhora Laura, que nos traz, assim, primeiro que me chamou a atenção o quanto a importância do serviço maternal, né? É um ser que a gente recebe, pediu para receber, no intuito de ajudar, ou também de ser ajudado, porque a gente sabe que há ajuda mútua aqui, né? Tanto com o filho que a gente recebe, quanto com a mãe pede para receber, né? Isso me chamou muita atenção, dessa responsabilidade, e que todos estamos em aprendizes, todos estamos a caminho. Me reportou também o estudo da mãe, que eu e Tati e os outros meninos fizeram, depois o Inácio fez do pai, né? O quanto, assim, quando não dá tempo na espiritualidade a gente se preparar, aqui também há uma preparação, né? Preparar o materno, né? Carinho, cuidado, aqui também é feito esse trabalho, desde o início do capítulo que está nos mostrando. Tanto lá aprendemos, aqui vivenciamos e aprendemos também, retornemos e continuamos aprendendo, né? Esse capítulo foi muito legal estudar ele. Eu confesso para vocês que, particularmente, Josi, eu tenho muita dificuldade em lidar com essas diferenças que foi relatadas em todo o estudo aqui, inclusive muito antigamente também, quando a mulher não podia falar, isso realmente era muito difícil para mim assimilar tudo isso, né? E agora, vocês querem fazer alguma consideração? São 5h10, ainda está um tempinho. Tati, tem alguém que levantou a mão? Alguém está na fila? Tá, Tati, o Luciano. Não está não, Raquel. Pode falar, a palavra é sua. Não, é só para lembrar, né, que no livro O Consolador também, o Eunápio se referiu ao Pensamento e Vida do Emmanuel, mas no Consolador ele também fala nesse instituto, nessa soma, que o homem e a mulher
nessa união, nesse triângulo, nesse ângulo reto aí, é como o cérebro e como o coração do organismo doméstico, ele usa essa expressão. E que, no Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar, nas leis morais, a parte da igualdade de direitos do homem, da mulher, que Deus, são várias perguntas, mas que Deus dotou de inteligência aos dois, tanto para o bem como para, não para o mal, que ele não nos dá o mal, mas as escolhas, a capacidade nossa de escolher, não é? E aí há uma questão que é muito interessante, que chama muito a nossa atenção, quando ele fala na força física. Mas por que nós somos mais frágeis fisicamente do que o homem, em termos de força física mesmo? É para determinar funções especiais. Claro que o espírito, a gente já pode esclarecer, que não tem exatamente sexo, o espírito em si. Ora, nós estamos de uma forma, numa polaridade, em hora outra, para aprender todos os aspectos, desenvolver todas as nossas funções. Mas, quando na encarnação presente nós estamos feminino, o outro masculino, essa distinção de função, os trabalhos mais pesados. Claro que tem mulheres que têm uma força física muito grande, mas o preconceito que foi falado inicialmente na primeira parte, eu penso que foi a Sônia que disse que há muito preconceito, muito machismo. Nós, mulheres, também somos preconceituosas. Se eu for contratar um pedreiro e aparecer uma mulher, eu vou duvidar da capacidade dela. Provavelmente nós vamos duvidar da competência, da capacidade de virar um traço de massa, pegar um carrinho de obra, carregar tijolo, dar ordens aos auxiliares, tudo isso. Claro que vai ter. Eu particularmente conheço, mas nós também ainda trazemos arraigados. Mas maiores esclarecimentos a gente encontra nas questões do Livro dos Espíritos, que vai aí pela 815, mais umas 10 para frente, e no livro O Consolador também tem essa distinção. Tá bom? Era isso, era complementar isso aí. Raquel, só para colocar um pouquinho mais, é assim, eu até concordo contigo, se aparecer uma pedreira, por exemplo, eu vou falar, poxa, a mulher não vai conseguir. Mas eu sou um tipo de mulher que eu dou chance para ver se ela consegue. Eu acho que a mulher tem mais essa coisa de dar, quero ver se realmente vai funcionar. O homem já diz assim, não vai funcionar, entendeu? Eu acho que nós somos mais maleáveis para esse ponto, entendeu? E outra coisa, dizer que a mulher não tem força, realmente, um tipo de força física, bruta, a gente não tem. É comprovado que a gente é mais frágil. Só que o homem não conseguiria parir. Será que ele conseguiria parir? Também não Não pode. sabemos, né? Não sabemos. Por que questiona aí? Porque por muito menos eles choram. Não. Eu não consigo, não. Pode ter certeza disso. Por uma dor de cabeça, por uma febrinha, o homem já está desesperado, todo dengoso. Eu sempre falo que o sexo frágil somos nós, homens, hein? Não são vocês, não. Somos nós. Isso aí, eu napinho. Vamos lá, gente. A Cris está com a mãozinha levantada. Ok, vamos lá. Eu queria chamar a atenção para o início de um parágrafo aqui. Deu certo. As almas femininas não podem permanecer inativas aqui. Aí eu queria justamente levantar uma discussão aqui, porque aqui não estamos falando... Tudo bem que depois ela acaba falando, mas dá para quase que interpretar que seria no plano terreno. Mas quando ela diz assim, as almas femininas não podem permanecer inativas aqui,
Ela não está falando as mulheres. E aí, gente? E aí? Alma mesmo, como essa questão. Nós não temos, uma hora é uma coisa aí, então a alma feminina. Uma alma Mas feminina, é a tal da função especial que em determinadas existências vem com essa função específica. Foi o meu entendimento. Também pode ser uma licença poética, Cris, que ela não utilizou a expressão o espírito feminino. Ela utilizou a alma feminina, né? Então, mas mesmo se for o espírito feminino, Lu? É a questão da polaridade que a Raquel colocou, né? Ora, nós existimos na polaridade masculina, ainda que a alma encarnada e o espírito seja feminina, ora pode ser uma alma feminina também, né? Ou um espírito que existiu na última passagem pela Terra, numa outra condição, mas traz em si ainda aquela característica masculina, né? Realmente dá para desdobrar esse raciocínio. Exato, era isso que eu queria esclarecer. Não, porque, na realidade, Cris, não existe espírito masculino ou espírito feminino. A polaridade existe na hora que reencarna. Aí é a alma que é. Se a alma é o espírito encarnado, é a alma que é feminina ou masculina. Porque, enquanto espírito, não há sexo. Então, o espírito é neutro. Então, além de ser poético, Luciano, tem esse aspecto, né? E na hora que desencarna? Também é neutro. Prepondera durante um tempo ainda, prepondera durante um tempo ainda, devido ao período de existência na matéria, a característica predominante do último sexo, né? Isso demanda um tempo até que seja diluído isso da mente do próprio espírito, né? Ou da alma quando esteve aqui encarnada. Mas da vivência, não assim, o espírito é masculino ou é feminino, mas aquela vivência da última existência que experienciou uma alma feminina ou uma alma masculina é carregada até que dilua e a soma das outras experiências se complementem. Só para tentar entender. Quando ela fala, então, as almas femininas não podem permanecer inativas aqui, ela está necessariamente se referindo realmente, então, a mulheres. Sim, porque as funções que ela diz que ela precisa aprender é mãe, é esposa, é missionária, é irmã, é a tarefa da mulher no lar. É porque é também toda uma conquista, né? O homem, durante muito tempo, por conta do predomínio injusto, ele usou da força, reprimiu muito. Então, nós temos essa necessidade de descobrir talentos, de educar, de sair, de todo esse aprendizado. É próprio da alma feminina. Tá, então, eu estou perguntando por conta, assim, não sei se vocês talvez já tenham, claro, convivido ou conhecem casais onde o homem é muito mais maternal, é muito mais do lar do que a própria mulher. Sim. Nós tivemos, né, a gente pode dizer que a gente teve na família uma situação assim, em que, na verdade, era o pai que trocava as fraldas, era o pai que levantava à noite para dar mamadeira, era o pai que levantava na dor, enfim, a mãe tá tudo bem, mas quem realmente exerceu essa função foi o pai, né? E então aí por isso que eu me bati aqui, porque eu pensei, esse pai, que aqui no plano terreno foi muito mais maternal do que a própria esposa, ele teria sido uma alma feminina antes de reencarnar? É a minha pergunta. Pode trazer a experiência, as vivências da última encarnação.
da encarnação anterior. Pode trazer. Está marcando, está mais marcante ainda. Ah, tá. Como também tem mulheres encarnadas nessa existência, reencarnadas, e que têm um jeito no sentimento próprio, uma rudeza, um descompasso em relação à polaridade física, né? e à alma. Tem esses conflitos, mas às vezes é disso. Repete, tem 3 existências que vêm de uma forma. Aí aquela vivência está mais acentuada. Mas Luciano pode complementar, Zé Luiz está aí também. Isso, só que não há, é interessante a gente lembrar que não há necessariamente uma polarização na sexualidade, tá? Apenas nas características onde aquele espírito ora como mulher, né? Ou ora como homem, irá aquelas características das vivências, né, sociais, digamos assim, irão ser mais aguçadas, né? Não estamos falando aqui da polaridade sexual, né? Nós só estamos falando aqui das características daquele espírito de tanto encarnar como homem ou de tanto reencarnar como mulher, vai adquirir, né? Ele vai adquirindo aquelas características. Então, nesse caso especificamente do cuidar, da delicadeza, não que o homem não seja assim também, e nem precisa ser assim, né? Ele precisa ser assim. Só que nós sabemos que nessa nossa sociedade infantil que nós temos ainda, em fase de desenvolvimento, ainda nós temos os estereótipos masculinos e femininos em muitos países, onde, então, aquele espírito encarnado como homem vai desenvolver mais aquele tipo de características, né? E isso é interessante. Obrigada. Então, mais alguém quer falar alguma coisa, que a gente já está chegando para o encerramento, né? Mais alguém quer falar mais um minutinho? Eu acredito que é justamente sobre isso que o Olavo acabou de falar, que nós, no nosso entendimento espírita, que o espírito não tem sexo, temos que começar a trabalhar para acabar com esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. Nós passamos já do tempo de ficar fazendo aquele jogo, quem sabe mais, do homem ou mulher, quem é melhor, o homem ou mulher. Eu não gosto disso. Na passada, será que eu fui homem ou será que eu fui mulher? Na próxima, será que eu vou ouvir mulher ou será que eu vou ouvir homem? Vai ser de acordo com as minhas necessidades evolutivas. Então, eu tenho que encarar como espírito, que sou. Agora estou encarnado como homem. Então, vou exercer a função sexual de homem, vou ter uma postura masculina. Se na próxima vier uma mulher, tenho que fazer tudo para a mulher sem me revoltar. Porque eu tenho que aprender os 2 lados, faz parte da evolução. De futuro, quando formos espíritos puros, não terá nenhuma importância isso. O espírito Jesus encarnou como Jesus como homem, por quê? Porque a sociedade era machista. Se ele encarnasse como mulher, ele não podia nem abrir a boca para falar. A mãe dele não falava nada. Eu ia falar justamente isso, sobre Jesus. Então, por que a gente chama de Deus o Pai? Porque a sociedade humana é machista e ninguém pode dizer que Deus é a mãe. Mas o espírita sabe que Deus não é nem o pai nem a mãe. É a inteligência suprema, né? Causa primária de todas as coisas. E um dia nós vamos ter que nos portar assim também, como inteligências. E largar a questão do sexo para lá, para cá. Por enquanto, nós não podemos. Agora, já podemos entender que essa disputa de quem é o melhor, de quem é o pior, de quem faz mais, de quem faz menos, não pode existir mais. Daqui, a gente... Não leva a nada, né? O pai tem que ser pai e a mãe tem que ser mãe. Ou seja, se precisou de uma função de mãe e a mãe não está presente, entre aspas, né? Está trabalhando, né? O pai assume. É a página que a Cris falou. Não estou ajudando, eu estou fazendo a minha parte.
Precisou de uma coisa mais pesada e o pai não pode estar fazendo uma coisa, a mãe vai lá e faz dentro do que ela pode. Por quê? Porque aqueles termos, mas ó, quando seu pai chegar, você vai ver. Isso já acabou. Temos todos que fazer parte um do outro. Porque todas são partes de todos. O meu entendimento é esse. Nós, espíritas, temos que realmente trabalhar isso em nós para poder transformar, ajudar a transformar a sociedade. Enquanto nós estivermos nos igualando à sociedade que está aí, vai demorar mais ainda a transformação. Pois é, tem que parar com esse preconceito. Quando chega algum homem no centro espírita, né? Eu já vi isso, um homem com brinquinho, o cara chega com brinquinho ou com cabelo comprido ou com tatuagem, já olha atravessado para a pessoa. É esquisito isso. Tem uma coisa importante aqui que nós não podemos fechar o capítulo sem destacar. É dentro desse parágrafo que a Cris pontuou, que inicia com as almas femininas não podem permanecer inativas aqui. É todo esse aprendizado, porque André Luiz, claro que naquela época, né, que foi escrito, ele está destacando aqui, quando ele continua, que ele se refere a muitos anos de servidão, né, que as mulheres foram submetidas a isso. Era em casa sem muita atribuição social. E aí ele continua. É claro que o movimento coevo do feminismo, que é o movimento contemporâneo do feminismo desesperado, constitui abominável ação contra as verdadeiras atribuições do espírito feminino. Houve uma época que nós, mulheres, quem viveu naquela época com o movimento feminista, houve esse duelo que ele se refere aqui. A mulher não pode ir ao duelo com os homens. Era assim, eu fui aqui mantida em servidão, submissa, agora você vai ver, você faz, você leva, você me trai, eu também traio. Era na igualdade, mas das coisas negativas. Você sai para beber, eu também posso beber com as minhas amigas. Você pode fazer isso, você joga, eu também jogo. Era uma disputa daquilo que era o que mais incomodava as mulheres. Passou-se para essa luta. Ele chama a atenção, e isso aqui também, que é a igualdade de direitos não passa por essa deturpação de valores. Isso precisa ficar bem destacado. Obrigada, dona Raquel, e a gente vai encerrar. Agradeço muito a todos que dividiram o estudo comigo. Eu queria pedir a Sandra se ela pode fazer a prece para a gente. Sandra, você pode? Posso, Josi. E muito obrigada, gente, por a gente estar aprendendo junto, né? Como eu falei para a dona Eliane no início, a gente está aqui para trocar com o outro, e aí a gente continua a nossa caminhada, tá? Obrigada mesmo. Sandra? Deus, nosso Pai, Espíritos de luz, que possamos, nesse momento, ser acolhimento, que possamos fazer desse planeta o nosso lar, que possamos nele cultivar o amor, apesar das inúmeras dificuldades que nos cercam, que sejamos luz, Senhor, apesar da dor, que sejamos fortalecidos por todas as dificuldades e que nunca nos afastemos das tuas vontades, Pai amado, e dos seus ensinamentos. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, gente. Agora